Olá, a paz do Senhor Jesus para você, meu querido irmão, para você, minha querida irmã. Estou passando para te convidar a meditar junto comigo um texto que está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, e o versículo 16, que diz assim: Se anuncio o Evangelho, não há do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? O apóstolo São Paulo dissera ainda lá em Romanos, capítulo 1, verso 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus, no livro de São Marcos, no capítulo 16, o verso 15 e os versos 16, Jesus, ao terminar seu ministério aqui na terra e ao subir novamente ao céu, ele deixou esta ordem aos seus discípulos: Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E continuou dizendo: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. O Evangelho é uma responsabilidade que foi imposta sobre os nossos ombros. Sobre os nossos ombros, digo, de todo aquele que um dia ergueu a sua mão, aceitando a Jesus como Salvador. E nós temos por obrigação de anunciar o Evangelho do Reino, o Evangelho da salvação. No livro de São Mateus, no capítulo 24, o verso 14, Jesus dissera também: E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, e então virá o fim. Esse é um trabalho que os anjos poderiam fazer, mas Deus confiou em nossas mãos a pregação do Evangelho. Isto para nós é um privilégio. Mas infelizmente nós estamos vendo hoje tanto tipo de evangelho sendo pregado por aí. Tem o evangelho da prosperidade, tem o evangelho do apartamento, o evangelho que dá a chave de carro, o evangelho que o povo estão pregando que não condiz com o evangelho de Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho, o evangelho eterno, ele é um evangelho sofrido. Ele é um evangelho que aqueles que assumiu o compromisso de anunciá-lo deve fazer voluntariamente, por amor e com amor. O evangelho verdadeiro é aquele que Jesus ordenou aos seus discípulos, dizendo: de graça recebeste, de graça dai. Mas existe tanto evangelho aí cobrado, existe tanto evangelho que só é pregado se você pagar um determinado cachê para o pregador. Se você não pagar aquele cachê exigido, esse evangelho não será pregado. Esse evangelho não é o evangelho eterno. Por isso que a palavra diz: e este evangelho do reino, ou seja, o evangelho eterno, porque existem outros evangelhos, nós temos que tomar cuidado. A responsabilidade que o Senhor nos entregou é de pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho do arrependimento, o evangelho que liberta, o evangelho que conduz o homem à vida eterna, o evangelho da verdade, o evangelho eterno, não qualquer evangelho que estão pregando por aí. Nós temos que fazer a obra de Deus por amor, com amor. Não importa se
tem dinheiro, se não tem dinheiro, o evangelho tem que ser pregado em tempo e fora de tempo. O evangelho eterno, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que convença o mundo do pecado, que o pecador ouve e se converta dos seus pecados e abandone o mesmo. Mas estão pregando um evangelho aí que a pessoa vem para a igreja como está e permanece como está. Jesus disse, vinde como estáis, mas nós quando chegar à igreja, quando nós aceitar Jesus, nós temos que abandonar o mundo, os costumes do mundo. Não podemos ter amizade com o mundo. A Bíblia diz que aquele que se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. O crente ele tem que ser diferente, o cristão tem que ser diferente. Não podemos copiar o mundo, não podemos seguir a modernidade do mundo, não podemos acompanhar, porque o evangelho ele não muda, a palavra de Deus não muda. O mesmo ensinamento que Jesus deu nos dias dos apóstolos é o mesmo que nós estamos lendo hoje na palavra. Mas infelizmente existe muitos evangelhos por aí que as pessoas vivem de qualquer maneira, não tem nenhuma postura de cristãos, mas que neste dia, que nesta hora em que nós estamos agora falando desta palavra, nós possamos ser transformados por este verdadeiro evangelho. E o apóstolo São Paulo, lá no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 8, ele disse, mas ainda que nós mesmos, ou os anjos do céu, vos anunciaram outro evangelho, que não seja esse que nós temos pregado, que seja ele anátema. Então não adianta. Nós temos que dar continuidade ao evangelho do reino, ao evangelho da salvação, ao evangelho da obediência, ao evangelho do sacrifício, não o evangelho de prosperidade, não o evangelho de casa própria, não evangelho, não é preciso nós fazermos isso, porque a partir do momento que nós dedicarmos a Deus, que nós buscarmos o reino de Deus, o Senhor sabe das nossas necessidades e tudo na nossa vida é suprido. O Senhor cuida dos seus. O que importa é nós pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho do arrependimento, o evangelho da salvação, o evangelho que transforma, o evangelho que liberta. Aquele evangelho que o homem, a partir do momento que conhece ele vai ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O evangelho que a partir do momento que chegar ao conhecimento do pecador sincero, ele vai ver que ele tem que fazer uma mudança na vida dele, em todos os sentidos falando. Que a graça do nosso Deus possa ser sobre nossas vidas e que nós possamos ser alcançados por esse evangelho eterno, o evangelho da salvação, o evangelho do arrependimento. Este evangelho que Jesus mandou que nós pregássemos a todo mundo, em testemunho a toda a gente. Que Deus te abençoe e que você possa neste dia, neste momento, parar e analisar qual evangelho você está pregando. É o evangelho da prosperidade, o evangelho do carro próprio, da casa própria, ou é o evangelho eterno, aquele evangelho sofrido, onde nós temos que abandonar tudo que o mundo oferece e aceitar o sacrifício de Jesus. E não esqueça, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E não esqueça, se pregamos o evangelho, não temos do que nos gloriar, porque nos é posto esta incumbência, e ai de nós, se não pregarmos o evangelho de Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.